30 de janeiro, o Dia do Quadrinho Nacional, e não o Dia Nacional do Quadrinho. A diferença? O foco da data é celebrar o quadrinho daqui, o quadrinho brasileiro. E não tem como falar de quadrinho nacional sem falar dos quadrinhos independentes, que são hoje o verdadeiro pulmão das histórias em quadrinhos do Brasil. Vamos conversar um pouco sobre isso? Muitos chamam o quadrinho de cinema de um homem só, porque você ali sozinho consegue fazer tudo. A concepção do roteiro, a ambientação, criar os personagens, os cenários, desenvolver a narrativa, pensar no visual. E essa liberdade, essa independência é algo que faz brilhar o olho de muitas pessoas sobre o fazer das histórias em quadrinhos, né? Essa possibilidade de controle e autonomia sobre a própria narrativa, sobre aquilo que você quer contar. E no cenário de produção independente, isso fica ainda mais forte. Como eu falei no começo, não dá pra gente falar sobre quadrinho brasileiro sem falar da produção independente, que é essa que acontece fora do eixo das grandes editoras. Porque fazer quadrinho no Brasil há muitos anos já não é algo que precisa passar por esse aval de uma editora necessariamente. São muitos os caminhos que um artista pode traçar para trazer o próprio trabalho para o mundo. Essa descentralização da figura das editoras tem muito a ver com a força da internet. Força essa que impacta em mais ferramentas para você divulgar o seu trabalho e, consequentemente, conhecer mais artistas, mais quadrinhos e mais temáticas possíveis que podem ser abordadas nessa mídia, né? Se a gente der uma olhadinha nas últimas décadas de quadrinhos no Brasil, é bem mais evidente a presença de artistas mulheres, de pessoas não brancas, LGBTQIAPN+, e periféricos. Isso significa que esses artistas não existiam antes? Não, muito pelo contrário. O ponto aqui é como essas pessoas agora, possuindo uma maior autonomia, possuindo mais ferramentas para criar, divulgar, comunicar, estão conseguindo sim se fazerem mais conhecidas do que antes. Claro, os desafios ainda são muitos, começando pela dificuldade que é viver de arte no Brasil. Ainda mais se você é um artista independente. Muitos quadrinistas independentes, eles fazem uma dupla, até tripla jornada, porque além de fazerem quadrinhos, eles precisam ter uma outra fonte de renda. Isso também esbarra na falta de políticas públicas, de incentivos e mesmo de editais que contemplem histórias em quadrinhos. A forma como muitos editais, inclusive, estão distribuídos pelo país também é muito desigual. E puxando para essa questão geográfica, a gente tem um ponto bem sensível na cena do quadrinho, né? Que é, um país de dimensões continentais como o Brasil tem uma desigualdade de recursos e concentrações de oportunidades e circuitos em determinadas regiões e cidades de forma muito, muito gritante. Principalmente quando a gente vai pegar São Paulo como referência, né? São inúmeros os artistas que comentam terem que abrir mão da própria vida, digamos assim, se mudar das suas regiões, em busca de mais oportunidades vindo para São Paulo, né? E dentro disso, se a gente for falar sobre o norte do país, essa discrepância fica ainda mais evidente, né? De como os artistas nascidos na região são praticamente ignorados. Inclusive, um projeto bem massa para acompanhar é o Norte em Quadrinhos, que foi criado pela Samela Hidalgo, que é uma editora de quadrinhos lá de Manaus, e que tem a ideia de trazer uma maior visibilidade, fortalecer a cena, né, as produções de artistas de quadrinhos do norte do país. E também de trazer essa discussão em torno, né, de como o resto do país enxerga o norte, de como precisa ser mais falado e mais discutido mesmo, né? Apesar desses e de tantos outros desafios que existem, a cena independente de quadrinhos do Brasil vem se expandindo para além de si mesma. Tem representado um ecossistema que evidencia como a diversidade de temas, formatos e vozes na arte sequencial tem sim um público à procura, tanto que vem influenciando inclusive nas publicações de grandes editoras. Não existe mais um caminho único para se fazer quadrinhos no Brasil. Todos esses quadrinistas, editores, tradutores, críticos, jornalistas e, claro, os leitores, né? Todos esses e outros personagens que compõem esse grande universo que é o universo do quadrinho brasileiro, eles vêm construindo quadro a quadro esses e muitos outros caminhos possíveis para o quadrinho no Brasil. Vida longa ao quadrinho brasileiro independente.